A graça e a paz, igreja, louvamos a Deus porque nesse domingo, pela segunda vez, podemos estar na sua casa, nesse tempo de adoração, de busca ao nosso Deus Todo-Poderoso, momento ao qual nós também celebramos a ceia do Senhor. Espero que você já tenha preparado os elementos aí, o suco de uva e também o pão, para que o nosso pastor vai estar ministrando a ceia para todos nós. Louvamos a Deus porque você está aí, louvamos a Deus porque podemos, como igreja, adorarmos ao Rei dos Reis. Como diz em Filipenses, Paulo dizendo à igreja, lá ele diz assim, esse nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus, esse nome poderoso, que esta noite, esse momento que nós estaremos aqui, seja um momento de celebração, de alegria, onde o poder, a graça de Deus, o amor de Deus, possa impactar o seu coração, mesmo estando aí na sua casa, mesmo estando aí junto com a sua família, ou sozinho mesmo, que o Senhor fale profundamente com você esta noite, através da palavra, dos louvores, da ministração da ceia. Eu creio nisso, que há poder na palavra de Deus. Nesse momento vamos estar orando juntos. Soberano Deus, nós te louvamos, Pai, confiando no Senhor, como Paulo disse, meu Deus, aquela igreja de Filipenses, Pai, esse nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus, nome poderoso, nome fiel, aquele, meu Deus, que entregou sua vida no madeiro, na cruz, mas ressuscitou no terceiro dia, e hoje, meu Deus, nesse tempo de ceia, meu Deus, nós vamos celebrar esse nome poderoso, o nome de Jesus. Pai, visita esse lar, essa casa, essa família, talvez essa pessoa que está sozinha, não sei, Pai, mas o Senhor sabe, e o Senhor é aquele que conhece o profundo da nossa existência, da nossa alma, e o mais interessado, Pai, que nós possamos, Pai, experimentar tudo que o Senhor tem para nós. Ó Pai, abençoe essas vidas, abençoe a nossa igreja, a família IBC, no nome de Jesus Cristo, amém. Vamos adorá-lo e celebrá-lo com alegria nesse momento. Exaltado seja o nome do Senhor, glória seja dada àquele que era, que é, que há de vir o Todo-Poderoso. Em outras palavras, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Nesse momento de celebração da ceia, a palavra de Deus nos diz o seguinte: tendo dado graças, partiu o pão e disse, tomai e comei. Vamos orar a Deus agradecendo este pão, mas antes gostaria que você entendesse que o que você tem na mão é para representar o fato de que Deus se fez homem na pessoa de Jesus. Sendo homem, ele foi até a cruz do Calvário, entregou sua vida, porque sobre ele estava levando os meus pecados, os nossos pecados, os pecados de toda a humanidade. E damos glórias a Deus porque depois que Jesus morreu na cruz, foi sepultado, ao terceiro dia ele ressuscitou dentre mortos. Deus, o Pai, aceitou o sacrifício do seu Filho em nosso favor. E é nesta fé, em obediência a Ele, nós vamos agora orar abençoando este pão. Oremos. Deus eterno Pai, dou graças ao Senhor pela dádiva de teu Filho, Jesus Cristo, que deu a vida dele por nós, pecadores. Glória seja dada ao Senhor, meu Deus, porque através dos séculos nós participamos desta mesa, sempre trazendo à nossa memória quem é o teu Filho e o que ele fez em nosso favor. E em obediência a ele que estamos aqui, agradecendo ao Senhor, rededicando nossa vida ao Senhor, em nome de Jesus. E agora, em obediência ao Senhor, e até que ele volte em todo poder e toda glória, vamos comer? Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este cálice é um novo testamento no meu sangue. Este cálice que nós temos na mão, com suco de uva, representa o sangue que Jesus derramou na cruz do Calvário. Sangue poderoso,
de forma que fomos resgatados, somos adquiridos pelo poder deste sangue. Nada pode ser acrescentado a ele, nada pode ser tirado dele. Pelo poder deste sangue, sangue de Jesus, todas as hostes do mal estão vencidas. Todo pecado pode ser perdoado. Toda maldade pode ser retirada. E acima de tudo, o céu está aberto. A palavra de Deus nos diz no livro de Apocalipse: felizes, ó quão felizes são aqueles que lavam suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que possam entrar na cidade pelas portas. Vamos orar ao Senhor agradecendo? Bendito Deus e Pai, graças damos ao Senhor por esse cálice trazer à nossa memória o sangue que teu Filho Jesus Cristo derramou na cruz do Calvário. Preço absolutamente perfeito. Nada pode substituí-lo, nem para mais nem para menos. Ele é perfeito, ele é completo para o Senhor. E nós te agradecemos e oramos em nome de Jesus. Em obediência ao Senhor, com esta convicção de fé, até que o Senhor Jesus Cristo volte em poder e glória. Vamos beber. Louvado seja o nome do Senhor. Quero que você mantenha a sua Bíblia aberta neste capítulo 11, para destacar um versículo. Antes, entretanto, da minha palavra, eu gostaria de expressar um momentinho de gratidão, parabéns à nossa igreja que completou 30 anos de vida. E hoje, especialmente, eu separei essa família que está conosco há 30 anos. Você tem ali a minha esposa, aqui é a pastora Sara, mulher muito querida, abençoada, abençoadora, respeitada. Louvado seja Deus pela vida da pastora Sara. Atrás da pastora Sara você vê aquele jovem lá, Hamilton Carlos, é meu primogênito. Do lado do Hamilton Carlos você tem a minha filha Érica, é a caçula. E do lado da mamãe ali, abraçadinha, temos a Mirza. Então essa família tem me acompanhado durante 30 anos, meus irmãos. São fiéis. São pessoas que têm me ajudado, são pessoas que têm ministérios nesta igreja há 30 anos. Eu quero louvar a Deus, engrandecer o nome do Senhor por esta família maravilhosa. E a minha esposa, a meu filho Hamilton Carlos, a minha filha Érica, a minha filha Mirza, muito obrigado pelos 30 anos de sua presença, apoio, incentivo e trabalho nesta igreja e no reino de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém e amém. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 26, diz assim: todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Esta expressão, até que venha, pode ser entendida de duas formas. Pode ser que nós estejamos dizendo, até que Jesus Cristo venha. Nesse período de pandemia, muita gente tem associado a dificuldade pela qual o mundo está passando com preliminares da volta de Jesus. Mas também quer dizer vitória sobre a morte. Porque ninguém pode vir se já morreu, a não ser que vença a morte. E como Jesus venceu a morte pela ressurreição, até que venha, eu quero ater-me hoje a esta segunda expressão. No sentido de que é a ressurreição de Jesus Cristo que traz esse fogo, esse vigor, esse conforto, essa segurança, essa esperança para todos nós. Mas então eu gostaria, antes de mais nada, fazer uma perguntinha a você. O que é que nós entendemos por ressurreição? Então vamos direto ao texto bíblico, com o qual eu quero dar um exemplo para todos vocês, do que significa de fato a palavra ressurreição. No Evangelho de Lucas, no capítulo 24, final do Evangelho de Lucas, olha o que eu vou ler aqui. Estando ele falando dessas coisas, o mesmo Jesus, essa palavra mesmo, significa que o Jesus conhecido é o mesmo Jesus que vai aparecer, não outro. O mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse: paz seja convosco. E eles, espantados e atemorizados, pensavam que via algum espírito.
E ele lhes disse: por que estáis perturbados? E por que sobem tais pensamentos ao vosso coração? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Tocai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. E dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. E não crendo eles, ainda por causa da alegria, estando maravilhados, disse-lhes: tendes aqui alguma coisa que comer? Então lhes apresentaram parte de um peixe assado e um favo de mel, e ele os comeu na presença deles. E em 1 Coríntios capítulo 15, nós lemos o seguinte, versos 1 a 4. Também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes e no qual também permaneceis. Note essa frase agora. Pelo qual também sois salvos, se retiverdes tal como vô-lo tenho anunciado, se não é que crestes em vão. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Jesus Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou o terceiro dia, segundo as Escrituras. Note bem aqui uma coisa interessante. Eu vou chamar de ressurreição, é a alavanca do cristianismo. Por quê? Você percebe no verso número 2 que eu li, o apóstolo Paulo diz assim: se não é que crestes em vão. Em outras palavras, tudo que você souber sobre o cristianismo, todas as doutrinas, toda a história, enfim, tudo. Mas se você não crer que Jesus venceu a morte pela ressurreição, tudo aquilo não tem valor. Note que o cristianismo não é guardar doutrinas, embora isso é importante, não é conhecer Bíblia, isso é importante, não é ser membro de igreja, isso é importante. Tudo que você pensar do cristianismo, mas se você tirar a verdade da ressurreição de Jesus, tudo ficou vazio, não sobra nada. Esta é a palavra vão, vazio, tudo está vazio. Por isso que a ressurreição é a alavanca, porque com ela na mão você vai abrindo todas as outras coisas, sem ela está tudo escondido. Mas um resumo, o que é ressurreição? É o corpo, como vimos no Evangelho de Lucas, escrito por médico, é o corpo da pessoa de Jesus, glorificado, transformado. Glorificado, transformado. Isto é ressurreição. Não é espírito, não é fantasma, não é uma memória boa, não é uma espírito, uma experiência de conversão, mas é uma pessoa com seu corpo glorificado. O que Jesus é, nós seremos um dia, diga glória a Deus por causa disto. Esse é o poder da ressurreição. É interessante que a Bíblia registra várias ilustrações, são chamadas de tipologias, ilustrações que podem nos ajudar a entender a ressurreição. Por exemplo, Moisés teve que sair do Egito, fugindo para o deserto, onde ficou 40 anos. Praticamente esqueceram desse nome. Mas depois de 40 anos, Moisés volta ao Egito. E não volta apenas como Moisés, mas volta diferente, forte, poderoso, é o grande libertador do povo hebreu. É um retrato do que vai ser a ressurreição. Quer ver outro? Jonas. Jonas foi parar no ventre de um grande peixe. Ficou 3 dias e 3 noites, porque havia fugido da sua missão de pregar o evangelho aos ninivitas. Mas depois de 3 dias, ele volta. Reaparece, entra na cidade, Nínive, prega a palavra e toda a cidade se converte. Não é o Jonas fugitivo, não é o Jonas covarde, não é o Jonas sem fé, mas é um Jonas novo, corajoso, pregador, considerado o maior pregador de todo o Velho Testamento. Converteu numa pregação a cidade inteira. E alguns estudiosos dizem que Nínive tinha 600 mil habitantes. Todos se converteram, inclusive o prefeito. Dá para entender? Moisés é um exemplo. Jonas é outro exemplo. E o José, aquele jovem lá de Gênesis capítulo 37, que os irmãos acabaram vendendo como escravo para o Egito.
José ficou 13 anos desaparecido. Praticamente não existia mais para a família. Mas depois de 13 anos, com uma fome tremenda que alcançou todo o planeta da época, José sobe. O faraó traz José para cima e coloca José como o homem que vai dar alimento a todo o planeta. Ele é chamado de Salvador do mundo. Já não é aquele moço que foi parar na escravidão, não é aquele moço que foi parar no presídio, mas aquele moço que está ao lado do faraó como o segundo homem mais importante, um dos nomes mais importantes do mundo até o dia de hoje, perfazendo a visão de quem é Jesus, aquele que passa pelo sofrimento, mas volta e consegue alimentar toda a humanidade com sua fé, com seu estilo de vida. Louvado seja o nome do Senhor. Então você pode pensar assim, é verdade que nós temos que passar pela morte. Ninguém precisa ficar apavorado que tem que passar pela morte, que vai ter que passar mesmo. Mas o interessante é que a ressurreição garante a você que você não vai desaparecer, não vai virar um fantasminha, não vai virar um espírito apenas, mas você conhecido, seu corpo inteiro glorificado para os projetos que Deus tem para a sua vida, para todo sempre, louvado seja o nome do Senhor. Então eu perguntaria a você o seguinte, como é que nós podemos ter esperança de que a ressurreição não só é um fato, ou foi um fato, mas a ressurreição vai ser um fato para mim e para você? Quais são os sintomas dessa esperança? Então eu quero trazer você a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, onde nós vamos discorrer algumas dessas esperanças. Mas o apóstolo Paulo, na sua primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, verso 13, ele diz assim, olha, a respeito daqueles que dormem, a palavra dorme não quer dizer que estão dormindo no túmulo, mas que estão no estado depois desta vida, tão bom como é tão bom dormir. Então diz assim, nós não somos como aqueles que não têm esperança. Nós não somos como aqueles que não têm esperança. Aos que não têm esperança e aos que têm esperança. Qual é o segredo de ter esperança? É crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus, veio ao mundo, morreu crucificado, foi sepultado, mas venceu a morte pela ressurreição. Assim como Jesus venceu, nós venceremos em nome de Jesus. Então eu quero abordar agora alguns aspectos que dão para nós garantia de que de fato, a ressurreição é a bênção que nos aguarda. Então o primeiro fato é 1 Coríntios 15, verso 20, que eu vou ler para você. Agora, Cristo ressuscitou dos mortos, foi feita as primícias dos que dormem. Palavra primícias. Palavra primícias é a palavra usada pelos hebreus com a colheita no campo. Por exemplo, do trigo. Eles reuniam um feixe de trigo e traziam o templo para consagrar. Aquele feixe de trigo consagrar no templo é primícia. Quer dizer o seguinte, lá no campo está assim de trigo para toda a população. Não é só o feixe, ele foi consagrado e lá no campo nós vamos colher muito trigo. Este representa aquele. Jesus é o modelo único. Ele é como esse feixe. Assim como ele veio, viveu, morreu e venceu a morte, nós chegamos aqui, vivemos, vamos enfrentar a morte, mas está vencida em nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Esta é a maior mensagem do Evangelho. Jesus Cristo venceu a morte pela ressurreição. E a segunda palavra que eu quero destacar com vocês está nos versos 36, 37, primeira carta de Paulo aos Coríntios. Vou ler para você. Insensato, o que tu semeias não é vivificado se primeiro não morrer? E quando semeias, não semeia o corpo que há de nascer, mas o simples grão, como de trigo ou de outra qualquer semente. O verso número 43 diz o seguinte, semeia-se em ignomínia, ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará com vigor. Semeia-se em corpo animal, ressuscitará em corpo espiritual. O verso número 53 diz assim, porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é incorruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade,
então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Você percebe, olha que coisa simples que Deus usa para desmontar qualquer argumento. Um grãozinho de feijão, por exemplo, que a criança aprende lá na escola. Põe um grãozinho de feijão dentro de um copo, põe um pouquinho d'água, põe um algodão em cima para proteger. Daqui a um tempo a criança vai ver lá, aquele grãozinho morreu, ele tem que morrer. Morreu, e não é que está parecendo que está subindo um caule, daqui a pouco tem vários feijãozinhos novos, bonitos, transformados pelo feijão que morreu. Aí Deus está dizendo: se eu faço isso com feijão, eu faço isso com você. Dá uma glória a Deus, meu irmão? Se eu tenho poder para fazer o feijãozinho morrer, e depois de morto voltar mais belo, mais útil do que era, assim eu tenho poder para dar a você a vitória sobre a morte. Seu corpo vai voltar glorificado como é o corpo do nosso Senhor e Salvador Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. A terceira palavra que eu quero destacar sobre essa segurança está nos versos 5 e 6. Jesus Cristo não só morreu, ressuscitou, foi visto por Cefas, depois pelos 12, depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais ainda a maior parte vive, mas alguns já dormem também. Gente, as testemunhas é a terceira palavra poderosa para garantir a mim e a você a segurança de que a ressurreição é nossa também. Mais de 500 irmãos viram Jesus depois de morto, viram Jesus ressurreto. Então não é apenas o apóstolo Paulo que resolveu escrever uma palavrinha, trazer uma doutrina, mas está cercado de testemunhas, como se fosse num tribunal. Está vencida a questão. Se esses viram, se essas testemunhas todas viram, é verdade. Então, na verdade, meu amado irmão, nós cremos na ressurreição também pelo poder das testemunhas. E a última coisa que eu quero mencionar está no verso número 26, 1 Coríntios 15, 26. Diz assim: ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Se eu perguntasse para você, meu irmão, honestamente, qual seria a bênção que poderia vir para a minha vida ou para a sua vida, com a qual nós poderíamos enfrentar qualquer situação no mundo, seria você saber que não existe morte. No meu tempo de criança, de menininho, lógico que faz alguns anos, né? Havia um desenho animado, eu gostava demais de ver aquilo. Vocês devem ter visto alguns desenhos assim também, em que, por exemplo, o herói da brincadeira está brincando lá no chão, um menininho, por exemplo. Aí vem um carro, passa por cima da criança. A criança volta tudo de novo. Volta mais bonita, arrumadinha, roupa limpinha, tudo bonitinho para apresentar a sua mamãe. Passou por cima, matou e no mesmo tempo reviveu. Gente, é a mensagem da ressurreição. O nosso grande problema é a morte. Porque se não fosse a morte, não haveria nada de vírus, doença, medo e morte. A morte está vencida, por que eu vou temer? Esse é chamado personalizada, a morte, pela palavra morte, onde está o teu aguilhão. Quer dizer, como se conversasse com ela, se ela fosse o grande problema. Mas o fato é que esse maior inimigo está vencido pelo Senhor Jesus Cristo. O maior inimigo da minha vida, o maior inimigo da sua vida, o maior inimigo da nossa vida, que é a morte, já está vencido pela pessoa do Senhor Jesus Cristo. Amém? Então eu quero trazer para você uma pequena palavra tentando ilustrar o que eu estou dizendo. Você sabe que nas guerras de Israel no passado, uma guerra que ficou notória, as crianças aprendem isso já na escola bíblica, a guerra dos filisteus contra Israel. E entre os soldados filisteus havia um gigante chamado Golias. E o exército todo era desafiado. Se houver um homem de Israel que vem aqui e vença esse gigante, a guerra está vencida. Então, o que comandaria a vitória seria matar esse gigante. Mas ninguém teria coragem. Até que chegou um menino lá, um jovenzinho chamado Davi. Ele foi lá, enfrentou o gigante, matou o gigante. E quando ele acabou de matar o gigante, todo o exército foi embora derrotado. Meu irmão, vou dizer uma coisa para você. Todo o exército da maldade contra a sua vida já está derrotado, porque o gigante da morte já foi vencido por Jesus Cristo, nosso Senhor. Tudo que você pensar, tudo que eu pensar que possa se levantar contra nós neste mundo, tudo, nenhum exército mal, nenhuma maldade, nenhuma incompreensão
nenhuma indignidade, nenhum desapontamento, nada que se levantar contra você tem mais poder, porque o inimigo foi vencido pela ressurreição em nome do Senhor Jesus. Por isso, o autor da carta aos Hebreus faz uma recomendação a você: não tenha medo. Não tenha medo. Carta dos Hebreus. Por quê? Porque o medo está intimamente vinculado ao diabo. E quando Deus fala para você não ter medo, é muito bonitinho o que Ele está explicando aqui para você. Deixa eu ler para você. Olha. Hebreus, capítulo 2, verso 14 e verso 15. Dizem assim: como os filhos participam da carne e do sangue, também Jesus Cristo participou das mesmas coisas, para que pela morte, guarde bem, aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, livrasse todos que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Então nós não podemos temer, porque o maior inimigo já foi vencido por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então o maior de todos os problemas da vida humana já está resolvido na ressurreição. E quando nós cremos disto, olha que coisa linda, diz a palavra de Deus: tragada foi a morte na vitória. Quer dizer, a sua morte, a minha morte, a nossa morte, já foi engolida e derrotada na vitória da ressurreição do nosso Senhor Jesus. Diga glória a Deus. Portanto, mantenha a esperança. Mantenha a esperança, porque grande é a vitória que Deus já preparou para você e para nós na ressurreição do Senhor Jesus. Amém? Então vamos louvar ao Senhor agora, vamos orar a Ele nesse momento. Gostaria de fazer algumas colocações para você. Primeira, que você batesse a sua cabeça no travesseiro para dormir e guardasse essa frase: o maior problema já foi resolvido. O maior problema já foi resolvido. Jesus Cristo venceu a morte pela ressurreição. Tragada foi a morte pela vitória. Creia nisto, declare isto. O maior problema já foi vencido. Jesus Cristo venceu a morte pela ressurreição. Segundo, viva sem medo. Afaste o medo da sua vida pela segurança da ressurreição. Se o maior já foi derrotado, e de fato já foi, tudo que é menor já está derrotado. Creia, o maior já foi vencido, ou seja, a morte já foi vencida. Tudo mais é menor, mas já está derrotado pelo poder da ressurreição. Mantenha a esperança. Repito, mantenha a esperança. Vamos orar? Curve a sua fronte. Bendito Deus e Pai, quero louvar teu santo e bendito nome por esta alavanca poderosa, que é a ressurreição. Quero louvar o teu santo nome, meu Deus, porque ela parece para nós, meu Deus, não como uma promessa vazia, mas cheia de argumentos. Glória a Deus, porque Jesus ressurreto esteve com seus discípulos 40 dias, comeu com eles, bebeu com eles, doutrinou seus discípulos pelo poder do Espírito Santo. Graças damos ao Senhor. Graças damos ao Senhor pela palavra que o Senhor registrou, pelas testemunhas que estiveram com Jesus, além dos discípulos, além dos apóstolos, mais de 500 irmãos. Graças a Deus pelos testemunhos. Graças damos ao Senhor, meu Deus, por essa vitória extraordinária, pelo fato de Jesus Cristo ser como feixe consagrado no altar. Assim como Ele morreu e venceu a morte, nós morreremos, mas a morte será vencida, já foi vencida, em nome do Senhor Jesus. E agora, meu Deus, que o amor de Deus Pai, e a graça do Senhor Jesus Cristo, e a comunhão do Espírito Santo de Deus, seja com os amados irmãos, e com o povo de Deus na face da terra, até que o Senhor Jesus Cristo volte, em todo poder e glória. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Maranata. Aleluia. Louvado seja sempre o nosso bom Deus. Lá nos jovens eu sempre falo, quando recebemos uma palavra, eu falo sempre: uou, que palavra! Louvamos a Deus pela palavra que nós recebemos hoje à noite pelo nosso pastor, hoje pela manhã também. Louvamos a Deus porque nós temos esse privilégio de estarmos aí na sua casa, celebrarmos a ceia junto,
Que alegria, queridos. Nesse momento nós queremos orar pelas contribuições, pelos dízimos e oferta, entendendo como está lá em Gênesis capítulo 14, versículo 20, quando Abraão entrega a oferta, ele diz: bendito seja o Deus Altíssimo. É um ato de adoração, mesmo que você está fazendo por transferência ou depósito, é um ato de adoração, louvor ao Deus Todo-Poderoso. E que alegria saber que nós temos uma igreja, a família IBC é uma igreja fiel ao Deus Todo-Poderoso. Nesse momento queremos orar por nossas contribuições. Soberano Deus, obrigado, Jesus, por esse domingo, Pai. Um domingo, meu Deus, a qual nós podemos juntos, como família IBC, Pai, celebrar a ceia do Senhor. Meu Pai, nós agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor faz por nós. Queremos nesse momento consagrar, meu Deus, dedicar, meu Deus, cada dízimo e cada oferta, meu Deus, a vida, meu Deus, dos teus filhos, pela fidelidade, pelo amor, pelo comprometimento, Pai. Ó Senhor, continue abençoando cada família, abençoe, meu Deus, cada um dos teus filhos, nós pedimos, Pai, no nome de Jesus Cristo, amém. Louvado seja Deus. Queremos, antes de passar para o último louvor, dar os avisos. Quarta-feira nós temos a Quarta-feira da Vitória, às 20 horas, né? Quarta-feira da Vitória é às 20 horas, é o nosso culto de oração, louvor, ministração da palavra. A sexta-feira nós temos aí Mães de Joelhos, Filhos de Pé, às 15 horas, ministrado pelo Ministério Geração Mulher. E no sábado, às 17, nós temos o Ministério Adolescente Soul, e às 19, Central Live, que é o Ministério de Jovens da nossa igreja. Então, sábado, 2 horários, às 17 e às 19. E domingo, nós temos 10h30, como foi hoje, 10h30, e agora às 18h30, esse culto ao qual você está assistindo aí. E durante a semana, nós temos várias lives, tanto do Ministério Homens de Honra, como também dos adolescentes. Também os jovens fazem aí nos seus canais do Ministério de Jovens, devocionais. Então a igreja está trabalhando, a igreja está atuando, a igreja está realizando a obra de Deus. E louvamos a Deus porque você tem assistido. Quero que você, se você não é inscrito ainda, você se inscreva lá no YouTube, aperte o sininho, seja no Facebook, acompanhe também no Instagram. Todas as notícias da nossa igreja, todas as lives estão nas nossas redes sociais. Que Deus abençoe a sua vida, que essa semana, que esse mês de junho seja um mês extraordinário. E creia, dias melhores virão, porque nós servimos o Deus Todo-Poderoso. Com o último louvor do Ministério Central Praise, nós terminamos o culto dessa noite. Deus abençoe a sua vida. Inscreva-se agora no nosso canal e ative o sininho de notificações para receber as informações da IBC.